Bom, pessoal, vamos aí para mais uma semana, né? O tema da nossa aula hoje vai ser sobre fundação e funcionamento de associações. Espero que vocês gostem. Eu vou trabalhar nessa aula um pouco sobre as finalidades da associação. Vou falar sobre as características gerais, número de sócios, patrimônio, remuneração. Vou passar sobre os tipos de associações. E aí eu já vou entrar no assunto que é as documentações exigidas para a constituição de associações. Vai entrar aí como fazer uma reunião preparatória, ata, livro de presença, edital, estatuto, enfim. Vamos navegar aí sobre essa papelada aí. Bom, para a gente entender, né, primeiramente, que associações são pessoas jurídicas de direito privado, né, formado pela união de pessoas que se organizam, então, para a realização de atividades não econômicas, né, ou seja, sem fins lucrativos. E nessas entidades aí, o fator preponderante são as pessoas que compõem. A gente já veio conversando sobre essa definição anteriormente, né, mas para reforçar, coloquei novamente. A finalidade, então, da associação são variadas, né? São diversas, que vão aí desde a defesa e da promoção de interesse dessas pessoas, né, que compõem a associação, né? Inclusive, a associação pode ser tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, tá? Às vezes a gente se engana muito e acha que associações são apenas pessoas físicas, né? Só CPFs. Mas às vezes a gente tem associações de empresas, né? Associação de CNPJs, né? De pessoa jurídica, tá? A gente pode ter aí uma associação cuja finalidade é prestar assistência social ou prestar assistência cultural, né? Ou que tenha interesse em atividades culturais. Podemos ter associações para atuar na defesa do direito das pessoas, né? No direito das pessoas com deficiência, no direito das pessoas que têm, por exemplo, trabalhadores rurais, né? Então a gente tem esse viés, né? Então geralmente buscam direitos e defesas de classes sociais específicas, ou de trabalhadores, ou até mesmo de empresários, né? Por exemplo, a associação dos empresários que fazem parte da construção civil, que são lojas que comercializam materiais de construção civil, por exemplo, né? Então, ou defesa do meio ambiente, né? Também tem associações só na defesa de meio ambiente. Lá na frente, né, nós vamos ver um pouco melhor sobre isso, né? Sobre essas associações de pessoas com essa finalidade de causa ambiental, causa social. A gente vai entender um pouco melhor. Clubes de serviços, né? Entidades filantrópicas, né? Religiosas, clubes esportivos, entre outros. Então, ela pode ter várias defesas de interesses pessoais com inúmeras finalidades. Tá? O número de pessoas normalmente para formar uma associação, né, são duas. Eu e você, eu e mais um formam uma associação, porque na verdade a legislação não tem assim estabelecido um número mínimo para organizar uma associação, né? Então, a princípio, basta duas pessoas, né? Então, mas na prática, na verdade, o número mínimo é 10 pessoas, porque é preciso ter pessoas para preencher os cargos, conselho fiscal, administrativo, então o novo Código Civil, né, de 2002 exige que sejam formados esses cargos. Tá? O patrimônio da associação é outra coisa também bem interessante. Ela não possui um capital social, né? É diferente da cooperativa. A cooperativa vai possuir um capital social, mas deixa isso aí para aula de cooperativismo. As associações, o patrimônio, na verdade, é a taxa paga pelos associados, né? Ou as doações recebidas, ou os fundos e reservas, né, para um determinado fim que ela deseja alcançar. Então, não tem patrimônio, né? Então, toda vez que o associado paga uma taxa, ou toda vez que ele recebe uma doação,
ou fundo de reserva, né, ele constitui aí o seu patrimônio, ou compra alguma coisa com essa taxa, né, aquilo se torna patrimônio. Vamos supor, um grupo de pessoas, interesse comum em comprar um maquinário agrícola, né? Então, cada uma paga uma taxa referente ao valor total daquele bem, e aí aquele patrimônio é da associação, né? Mas ele é pago pelas taxas, ele é pago pelos associados, né? Vamos dizer assim. Remuneração, né, dos dirigentes e os resultados financeiros. Bom, as associações elas não remuneram seus dirigentes, tá? E nem distribui sobra entre sócios, né, entre associados, por conta desse princípio de ser sem fins lucrativos. Então, o que há de contribuição, de remuneração, que a gente não chama de remuneração dentro de uma associação, é a diária, os custos com alimentação, com transporte, hospedagem, que porventura o dirigente ou o associado venha gastar para realizar determinada tarefa. A mesma questão em relação aos resultados financeiros, né? Então, todos os sócios contribuem com um certo valor, que é decidido isso em estatuto ou em assembleia, né? E essas contribuições, né, elas são rateadas entre os sócios, né? Então, contrato, acordo firmado com empresa, doações, né, herança, rendimento de aplicação, né? Todos esses aí são pertinentes ao patrimônio e ficam sob a administração da associação, né? Então, os resultados financeiros são de contribuições, são de cobranças por serviço. Por exemplo, uma associação vai lá e ela tem uma patrulha mecanizada e ela presta o serviço de gradagem, por exemplo, num sítio de um outro produtor. Então, o provento desse serviço paga o maquinário, tira o óleo diesel e o que sobrar pode ser gastos com as custas cartorárias, ou comprar mais combustível para deixar de reserva, ou fazer a manutenção do próprio equipamento, enfim, como achar mais conveniente, mediante decidido em ata e todos em concordância, né? Bom, e os principais tipos de associações, né? Vamos lá. Associações filantrópicas, né? Associações filantrópicas são aquelas que têm pessoas que são voluntárias e prestam serviços de assistência social. E geralmente é ligado a criança, idoso, pessoa carente. Então, quando fala associação filantrópica, toda vez que a gente ouvir a palavra filantropia, né, está relacionado basicamente com assistência social. Tá? Nós temos aí associações de pais e mestres, que representam aí a organização da comunidade escolar, com vistas aí às melhores condições da escola, da comunidade, também são responsáveis por questões relacionadas à gestão, né? Investimento dos recursos financeiros da escola com merenda, entre outros. Associações de defesa à vida, né? Então essas associações normalmente estão ligadas aí a pessoas que estão em vulnerabilidade social, condições de marginalidade, né? Então são associações geralmente que buscam ajudar esses tipos de pessoas, né? Que não têm condições de superar suas próprias limitações. Associação de meninos da rua, de meninos de rua, né? Como a gente tem aí a associação de Allan Kardec lá no bairro Santa Rosa, Rio Campo Verde, por exemplo. Associação de pessoas que têm alguma doença grave, como por exemplo AIDS, né? Associação dos aidéticos, né? Associação de pessoas com necessidades especiais, ou Associação dos Alcoólicos Anônimos, né? Ela tem essa função de defesa da vida, né? Que é o caso da APAE, né? Do AA. Associações culturais e desportivas, né? Sociais, são aquelas ligadas ao meio artístico, que tem o objetivo educacional, mas também aquela questão de promover a arte, promover a cultura, né?
e também aquelas com questões bem polêmicas na sociedade, defesa contra o racismo, né, ou que defende as questões de gênero, ou questões relacionadas à violência, né. Então faz parte ainda desse grupo também os clubes esportivos e sociais, né, então também faz parte desse grupo de associação, né. Aí a gente vai ter as associações de consumidores, que são aquelas voltadas para o fortalecimento de consumidores, né, frente a comerciantes, à indústria e ao governo, né. Então, também tem esse caráter de defesa dos interesses, né, de comerciantes ou dos consumidores frente aos comerciantes, ou defender os interesses dos consumidores frente às indústrias, né, enfim. As associações de classe, né, essas representam os interesses de uma determinada classe profissional ou empresarial, como eu citei naquela hora a associação, por exemplo, dos comerciantes do ramo da construção civil, né, das lojas que vendem material de construção. Então, eles são uma associação de classe, eles representam interesses em comum daquela determinada classe da sociedade que comercializa produtos relacionados à construção civil, né? E assim a gente tem várias associações comerciais que estão englobadas aí nesse negócio, né? Inclusive a Associação do Comércio e de Logística. Só um minutinho. Então, Associação de Comerciantes e Diretores Lojistas, né? Então, fazem parte também da associação de classe. Associação de produtores, aí inclui aí pequenos proprietários rurais, artesãos, pessoas que se organizam para atividades produtivas, né? Ou defesa de interesses comuns a essa classe, né, de pessoas que fazem produção, né, das mais variadas. Aí então estão a Associação dos Agricultores Familiares e também a Associação dos Produtores Rurais, né, que a gente viu em outras aulas, né, na outra disciplina, que são as duas classes que nos interessam quando o assunto é associativismo e cooperativismo, né. Então, por isso que nós estamos estudando essa disciplina no curso de agronomia, para entender como auxiliar, prestar serviço e consultoria para essa classe de associação, né? Para esse tipo de associação de produtores. Aí a gente vai ter a associação de pequenos produtores familiares, dos assentamentos, a associação dos produtores rurais de leite ou de algodão, né? Enfim, os mais variados, tá? Quais são as documentações exigidas para a constituição dessas associações aí que eu citei? Não importa o tipo, a documentação é a mesma, tá? Então, a primeira coisa é que ninguém faz uma associação assim do nada, né? Então, como eu disse, não começa uma associação assim do além, ela não surge das cinzas, né? Como uma fênix. Ela precisa de uma reunião preparatória. Como que acontece? Pessoas com interesse em comum se reúnem, né, e começam a conversar sobre a constituição de uma associação. Então, se uma pessoa e outra, e um grupo se reúnem com um interesse comum e decidir fazer uma associação, é preciso começar a anotar os dados pessoais, né, dos interessados. Você precisa ter nome, telefone, endereço, CPF, RG, estado civil da pessoa, profissão. São todos dados muito importantes que depois a gente, de anotado, vai ser muito útil para colocar isso na ata, tá? Então, é preciso ter esses dados em mãos, né? Então, bem organizado, fazer uma lista com todos esses dados, tá? Endereço, né? E aí, nessa reunião, bom, então vamos fazer uma associação. Nós temos um interesse em comum, então vamos fazer uma associação.
Beleza. Define uma data para a publicação do edital, né? Porque a associação ela só vai surgir através de um edital de convocação para sua constituição. Então, antigamente, só se aceitava em jornal de grande circulação, né? Agora, como a lei permite que faça a publicação num jornal de circulação local e se coloque também esse edital nos locais comumente frequentados por esse grupo de interesse, né? Então, eu vou fazer lá uma associação de agricultores familiares do assentamento 4 de outubro, ali em Campo Verde. Então, se eu for fazer uma associação, eu vou criar uma associação, eu faço um edital, coloco publicado lá no Diário de Campo Verde, né? E coloco no postinho de saúde, na escola lá dentro do assentamento, coloco em vários locais, tá? Se eu for fazer uma outra associação em qualquer outro lugar, né? Vou fazer a associação dos agricultores familiares do Vale do São Lourenço, em Jaciara. Então, eu vou ter que procurar o dia a dia do Vale, né, que é um jornal de circulação local, e levar lá o extrato do edital e eles vão publicar nesse jornal. E assim, da mesma forma, eu pego esse edital e coloco lá no postinho de saúde, nas escolas, nos bares, nos locais que são frequentados por aquelas pessoas que fazem parte do grupo do Vale do São Lourenço, por exemplo. Tá? Feito isso, publiquei no edital, aparece algo mais ou menos parecido com isso. Eu queria uma imagem para trazer para vocês, não consegui. Então vai aparecer mais ou menos algo nesse sentido aí, né? Esse eu trouxe uma imagem do Diário Oficial, né? De São Paulo, mas não é necessário que seja no Diário Oficial. Pode ser Dia a Dia do Vale, Diário de Campo Verde, né? Um jornal de pequena circulação, ou seja, de circulação local no município, onde vai ser fundada a associação. Então faz a convocação de assembleia, né? Geral para a Constituição, tá? Então, é colocado todo o texto que vai estar no edital, depois mais para frente a gente vai ver esse textinho, né? Então, todo esse texto que é posto sai igual teor, né? No jornal. Então, a gente percebe que os sindicatos também fazem a mesma coisa, né? Então, sai no jornal. Então, precisa, no dia de levar os documentos à ata para registrar no cartório, levar o extrato desse edital de convocação para essa reunião preparatória, né? Então, para essa reunião de constituição, perdão. Então, lá na reunião preparatória, todo mundo combinou, né, que vai fazer uma associação, vai ter interesse em comum, inclusive combinou já sobre coisas, sobre data da Constituição, já fez uma prévia, inclusive uma leitura do estatuto, dá para conversar, anotou os dados pessoais de todo mundo, marcou a data, foi lá, colocou a publicação. Então, a reunião de Constituição vai ocorrer nesse dia, né? Nesse dia da publicação do jornal. Feito isso, né, no dia e no horário marcado, todos têm que comparecer nessa Assembleia de Constituição para constituir de fato a associação. Normalmente, esse edital é publicado com 10 a 15 dias de antecedência. Eu gosto sempre de 15 dias de antecedência, né? Então, aquela reunião preparatória tem que prestar atenção bem na questão da data, né, da publicação, se não vai ficar fora desse prazo, tá? Um outro documento muito importante para a constituição da associação é o Estatuto Social. Inclusive, eu deixei modelo, né, de Estatuto Social na leitura complementar, ok? É feito uma leitura, revisão, né, de todo o Estatuto. O Estatuto Social de uma associação, obrigatoriamente, até esqueci de colocar essa palavra aí, ele precisa ser assinado por um advogado, tá? E esse advogado vai ter que carimbar e assinar todas as páginas com o seu número da OAB. Tá? Eu posso registrar o Estatuto Social separado da ata de constituição. Então, eu faço a ata de constituição
registro, e depois eu faço o estatuto social e registro. Sai mais caro um pouco. Então, se às vezes a gente deseja economizar, pode colocar o estatuto social no corpo da ata e aí sai apenas um valor. No caso do cartório de Campo Verde, eu já trabalho ali, já tem 15 anos com associações, cooperativas, eles não costumam fazer muita diferenciação de preço. Eles deixam pelo mesmo preço se registrar separadamente, porque eles acham que fica mais limpo o documento, fica uma ata de constituição, e aí, porque a ata não pode ter parágrafo, a ata não pode ter espaço, então o estatuto, quando ele é registrado separadamente, ele fica com aquela mesma formatação de estatuto. E quando você joga ele dentro da ata, ele perde um pouco essa formatação, porque você tem que tirar todos os espaços, todos os parágrafos. Então fica meio corrido o texto, fica muito ruim. Então eles não costumam cobrar muito separado, não. Bom, o terceiro documento é a ata propriamente dita, né? Que é uma ata geral de constituição. E o que tem que conter nessa ata, né? Bom, pode conter o estatuto social, como eu havia falado. Ele é assinado normalmente pelo presidente e pelo secretário, por extenso. Essa é uma outra característica, né? Ai, meu Deus, ata de constituição não é assinado por todo mundo? Não necessariamente. E eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Então, a ata de Assembleia Geral de Constituição é assinada apenas pelo presidente e pelo secretário, que é quem escreveu a ata, né? E por extenso, nada de rúbrica, daquela assinatura que vai em cheque, não. Tem que ser por extenso, tá? Outra questão é que nessa ata de constituição, além de você dizer no corpo do texto da ata que foi realizada uma reunião preparatória, onde decidiu a publicação do edital, nos reunimos nesse local, nessa hora marcada, conforme edital de convocação, para tratar da constituição da Associação de Pequenos Produtores do Vale de São Lourenço, e aproveita e já faz a eleição, né, e posse da diretoria e conselho fiscal, né, em tempo, né, aproveita essa oportunidade, faremos a eleição, né, dos membros do conselho diretor, do conselho fiscal e assim por diante, né? E aí coloca a palavra posse, eleição e posse, porque se você colocar só eleição da diretoria, você vai ter que fazer um outro registro de uma outra ata com a posse. Então tomar bastante cuidado nisso, que daí você já economiza mais um outro valor de registro cartorário. Porque senão se você vai fazer uma ata de constituição, depois uma ata da eleição, depois uma outra ata da posse, pode fazer. Mas aí cada uma delas é um custo no cartório, tá? Média aí R$ 150 cada uma. Então, para economizar, pode ser feito tudo num único documento. A ata de Assembleia Geral de Constituição, né, é bom que no fecho, para poder valer a assinatura do presidente, do secretário, né, a gente pode fazer um livro de presença. Como que faz? Né? Faz um livro ata digitalizado. Como a gente está em tempo aí das mídias, né, tempo de redes sociais, tempo de digitalizar tudo, a ata também ela pode ser digitalizada. Não se usa mais fazer aquele livro, ata, manuscrito e tal. E agora, prof, mas como que é isso? Exatamente assim, eu vou no computador, faço a ata no Word, entendeu? Normal, imprimo no Word, normal, como se fosse um ofício. Na verdade, em formato de ata, né? Como é para ser. Não faço na manuscrita no livro. Aí, no livro, ele não é que ele desaparece, ele se torna um livro de presença, né? E esse livro de presença, ele registra todas as pessoas que estiveram na reunião de constituição, por exemplo, e ele valida essa ata que foi escrita no computador. Mas para valer isso, na ata tem que estar escrito assim: o livro ata será digitalizado pelo motivo de maior celeridade e praticidade e para validar as decisões registradas na Associação dos Agricultores Familiares do Vale de São Lourenço, usará um livro de presença
dos associados para colher as assinaturas, devendo a ata ser assinada pelo presidente e secretário da Assembleia. Se não conter essa frase no fecho da ata, você não consegue fazer ela digitalizada, ok? Então, ele vai cobrar lá o edital de convocação, vai cobrar a publicação no jornal local, ele vai cobrar o livro de presença com o registro das assinaturas das pessoas que estiveram presentes na Assembleia de Convocação. Outra questão, esse livro de presença, assim como o livro ata antigamente, ele tem um termo de abertura, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, né? E o cabeçalho da lista de presença, que você vai colher as assinaturas, ele tem que ter as mesmas pautas, idênticas das que foram realizadas na ata. Então, se na ata lá você está dizendo que é uma reunião, uma Assembleia Geral, para a constituição da associação, pauta 1. Pauta número 2, eleição e posse da diretoria, ok? Então, no cabeçalho desse livro de presença, que vai colher as assinaturas, vai ter que estar, né? Lista de presença dos membros presentes na reunião ocorrida no dia tal, a mesma data que está no edital, para tratar dos seguintes assuntos: constituição da associação, eleição e posse da diretoria. Então, tem que estar idêntico também, senão não vale, ok? Esse é um outro detalhe. Então, a ata de Assembleia Geral, né, ainda tem lá que ter no fecho, para poder valer isso daí, o seguinte texto: eu, Patrícia Santos Lopes Gomes, secretária da Assembleia Geral, lavrei a presente ata, a qual foi lida e achada inconforme, firmada e segue assinada pelo presidente por mim, e os demais presentes encontram-se assinando e relacionados na página número tal, né, no caso como é Constituição, na página número 1 do livro de presença. Entendeu? Então, além de eu citar que o livro ata é digitalizado, né, que vai ser colhidas as assinaturas no livro de presença, eu preciso também dizer, como pessoa que lavra a ata, que ela vai ser lida, que ela vai ser aprovada, assinada pelo presidente e pela secretária apenas, e que as pessoas que vão validar essa ata vão estar lá no livro de presença na página tal, porque é isso que o rapaz do cartório vai conferir. Então, mais uma vez, ele vai olhar o edital de convocação que você colocou lá no barzinho, na escola, no postinho, a publicação do jornal local, ele vai olhar a ata de constituição, né? Ele vai ver se lá está escrito que o livro vai ser digitalizado, ele vai cobrar o livro de presença com o termo de abertura, vai conferir o número da página a qual as presenças estão sendo lançadas com o texto da ata, ok? Então, isso parece complicado, mas é bem mais prático do que fazer tudo manuscrito, porque o que acontece? Quando a gente tinha aquele livro todo manuscrito, tem muita gente que usa e não está errado. Mas para registrar no cartório hoje, o cartório exige que você copie o texto fielmente para o computador, inclusive com erros de português, grafia e tudo mais, né? Para só assim, quando aquela cópia fiel digitalizada, ele registra. Então é mais complicado. Então você já faz uma cópia, uma ata original, já correta, digitalizada, que se tiver algum erro de subscrito, começou o presidente e o secretário que assina, você vai lá, corrige, desde que não altere o foco da reunião, né? Só alterou o erro ortográfico, corrige e leva de novo lá e tá valendo. É preciso também não se esquecer que cada sócio fundador, ele tem que ser qualificado, né? Não posso dizer assim, Patrícia fulano de tal é sócia fundadora da Associação dos Pequenos Produtores do Vale de São Lourenço. Não é assim. Tem que colocar Patrícia Santos Lopes Gomes, casada, portadora do CPF tal, engenheira agrônoma, residente no assentamento tal, assim, tem tudo bem escrito de cada um
das pessoas que vão fazer parte do quadro de sócios. Igual fazer um contrato, certo? Exatamente, como um contrato, né? Na verdade, a ata de constituição é um contrato de que todas aquelas pessoas em comum, com interesses em comum, estão buscando a defesa de alguma coisa, seja social, cultural, seja o que for, entendeu? É como um contrato, tem que conter tudo, tá? Se a pessoa é união estável, tem que colocar se ela tem divorciado, desquitado, se ela está casada, se ela está solteira. Eu tenho uma dica. Quando a gente não sabe o estado civil da pessoa, que às vezes é meio complicado entrar nesse detalhe, coloque solteiro, tá? Porque o cartório não implica quando é colocado solteiro. Agora, quando for colocado casado, união estável, esse tipo de coisa, muitas vezes ele vai olhar algumas coisas aí, relação de grau de parentesco, mas é mais até quando é cooperativa, né? Associação mais tranquila. Bom, vamos lá. Continuando. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só perguntar. No corpo do texto ainda, tem que escrever que a Assembleia de Constituição, né, ela teve uma reunião preparatória. Essa é uma outra questão que a Dona Isilda, lá no cartório de Campo Verde, implica muito. Como assim? Não ocorreu nenhuma reunião? Já constituiu assim de cara? Então, tem que escrever lá no corpo do texto da conforme uma reunião preparatória, corrida num dia tal, para lançamento desse edital de convocação dessa Assembleia Geral aqui, que nós estamos constituindo a associação, tem que estar tudo sempre muito explicado, tá? Então, quanto à convocação, né, além dos editais afixados nesses locais comumente mais frequentados, né, o procedimento de comunicação por associados tem que ser por meio de circulares. Então, tem que ser citado isso. Mas a gente não fez, mas pelo menos cita, né, que aquele mesmo edital que você fez lá no Word, que levou lá no jornal de circulação local, né, que colocou nos locais comumente frequentados, você tem que citar que fez um procedimento e comunicou cada um dos interessados em formar a associação formalmente, tá? Se fosse um ofício. Para a gente entender um pouco melhor sobre a associação, como sempre, eu trouxe um vídeo e eu espero que vocês gostem. Enfim, né? Com base nessas explicações desse vídeo aí, as coisas começam a clarear, né? Em relação ao termo de abertura dos livros ata ou dos livros de presença, né, eles podem ser feitos como esse aqui, né? Por exemplo, aos 2 dias do mês tal, né, procedida a abertura do livro de presença, né? A abertura do presente livro contendo 100 folhas numeradas tipograficamente, né? Então, todas assinadas com rúbrica e tal. Isso aqui, o pessoal aqui do cartório de Campo Verde não aceita, tá? Eles não aceitam termos de abertura digital, assim, datilografado, por exemplo, como era aceito. Esse aqui é de 1978, tá? O livro de presença, ele precisa ter um termo de abertura que pode ter esse texto, contém esse livro 100 folhas numeradas tipograficamente e vai servir para colher as assinaturas que vão validar as atas da cooperativa ou as atas da associação. Até escrevi cooperativa aí, peço desculpas, né? Então, mas precisa ser escrito à mão, tá? Na contracapa ou na folha de rosto do livro, no livro ata, tá? Senão ela não aceita. Então, tem que ser algo mais ou menos nesse nível aí, tá? Escrito à mão. Aqui, no caso, não foi na contracapa. A Dona Isilda gosta que seja escrito ou na contracapa ou na folha de rosto, tá? Então, dá o número de páginas, né? Não precisa rubricar todas as páginas. Ela cobra a rúbrica em todas as páginas, porque a diretoria vai mudando, né? Então, ela cobra a rúbrica em todas as páginas só quando for o caso de encerramento daquele livro ata, aí ela cobra que se rubrique todas as folhas, né, numeradas, ok? O livro de presença, como eu havia dito, tem que ter o cabeçalho, né, de abertura dessa reunião preparatória, né, dessa reunião manuscrito também, né, datado aí com 15 dias antecedente ao lançamento do edital. Então, a gente pode lá colocar, né, lançamento... lançar as pautas, por exemplo. Então,
Ocorreu no dia 15 de setembro de 2020, né, a reunião preparatória para lançamento do edital de convocação para a constituição da associação e tratar assuntos administrativos, né? Posso fazer, inclusive, a reunião preparatória nesse livro de presença, né? Eu posso lançar a presença na reunião preparatória desse livro. E o cabeçalho da abertura da Assembleia Geral de Constituição também da mesma forma manuscrito, porém a data é no dia da Constituição, né? Então eu posso fazer uma reunião preparatória, posso fazer assim, reunião preparatória para a decisão do lançamento do edital, né, como eu havia dito anteriormente, né? Então, e depois eu faço o outro cabeçalho, né, dizendo na data do edital, na data da convocação, né, coloco as mesmas pautas que está nesse edital. Então, vai lá, ocorreu no dia 15 de setembro de 2020, uma reunião para a constituição da associação, conforme publicação do edital, né, onde foram tratadas as seguintes pautas: leitura e aprovação do estatuto social, fundação e constituição da associação, eleição e posse da diretoria e conselho fiscal e assuntos administrativos. Percebam que nos dois termos de abertura, né, nos dois cabeçalhos, perdão, e na ata, nas duas pautas, tanto no edital, a pauta que vai dentro da ata e que vai no cabeçalho do livro de presença, eu coloco assuntos administrativos. Para que esses assuntos administrativos, professor? É porque geralmente, o que acontece? Como eu quero colocar lá, às vezes uma pessoa vem carregando um livro administrativo, um livro ata manuscrito, e eu quero transformar ele de repente em livro digitalizado, né? Então, se eu estou uma outra assembleia ordinária que não seja para constituição de associação, já existe associação, eu posso sim escrever, né, nos assuntos administrativos, em tempo, né, a pauta número 4 foi tratado o seguinte assunto administrativo, né, aproveitou-se a oportunidade, transformou o livro e coloca aquele fecho, né, o livro manuscrito passará a ser um livro digitalizado, né, e será assinado apenas pelo presidente, pelo secretário e assim por diante, acrescenta aquele fecho que eu tinha. Então pode colocar assuntos administrativos, né, para esses fins, né, para que você depois, não coloquei na pauta, então a gente sempre coloca assuntos administrativos, né. Às vezes a pessoa quer, por exemplo, agendar uma festa ou agendar alguma coisa que seja bem a limpeza, festa não digo não, mas a limpeza do pátio da associação, por exemplo, né, é um assunto administrativo, né? Então, em tempo, ainda na pauta número 4, em relação aos assuntos administrativos, foi realizada uma eleição para decidir a data da limpeza do pátio da associação, né? Então, para isso que serve essa pauta número 4. Eu sempre coloco para que a gente nunca fique em apuros. Bom, o quarto documento, né, é o edital propriamente dito de convocação, já citei ele, mas vale a pena reforçar. Essa cópia da publicação do jornal local, a cópia desses editais que foi afixado. Esse edital tem que conter as pautas que vão estar lá no cabeçalho de abertura da Assembleia Geral. Tá? Eles podem ser publicados com 10 dias de antecedência ou até 15, de 10 a 15 dias de antecedência à Assembleia Geral de Constituição, né? Aí, com base nesses documentos, leva-se para o registro cartorário, né, a ata de constituição, o estatuto social e esse edital. Feito isso, né, com todos o registro pronto, o cartório costuma demorar aí uns 10 dias para finalizar, porque ele vai fazer toda a leitura. O cartório da Exildo exige ali que se leve no pendrive uma cópia digital, né? Então você leva a cópia impressa, assinada pelo presidente e pelo secretário, e leva uma cópia do pendrive digital para que facilite e dê celeridade no serviço do registro do cartório. Outra mudança também é que eles não aceitam mais, cheguei, vim registrar uma ata, não é mais assim.
O presidente eleito tem que fazer um ofício, né, para o cartório solicitando o registro da ata, né? Então tem que, venha por meio dessa solicitar o registro da ata de constituição, do estatuto social, da associação do Padre São Lourenço, tem que estar escrito isso por ofício. Bom, ficou pronto a ata está registrada, né? O cartório ligou, falou, pode vir buscar, a ata tá no jeito, o estatuto está registrado, tudo certo. Então, você pega esses documentos e procura um profissional contábil, né? Precisa de um contador. O contador, ele vai realizar a criação do CNPJ, registro da associação no INSS, registro no Ministério do Trabalho, né? Então, é ele que vai realizar esses protocolos. Alguns desses registros, exceto o CNPJ, mas, por exemplo, o registro do Ministério do Trabalho, o próprio presidente consegue, é só procurar a Caixa Econômica e levar a documentação, e a Caixa Econômica já providencia o registro no Ministério do Trabalho, né? Mas se entregar na mão de um profissional de contabilidade, aí eles dão conta do recado, né? E que documentos que é necessário, né, para registrar a associação, então? Ata de fundação, 2 vias do estatuto, a relação dos associados, né, dos sócios fundadores, dos membros da diretoria, né, tem que estar descrito no corpo dessa ata, e o ofício encaminhando ao cartório, não esqueçam, tá? Então, são os documentos necessários para conseguir registrar. Na posse, na mão do contador, né? O contador vai fazer o DBE, né? O que é DBE? Documento Básico de Entrada, lá na Receita Federal. Ele vai pedir, na verdade, para a Receita Federal que gere o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Quando esse CNPJ for gerado, né, através desse pedido do contador para a Receita, que chama DBE, que é esse documento básico de entrada, ele consegue as certidões fiscais. Então, nesse ato, pode já combinar com o contador, né, de todas as certidões fiscais, tá? Receita Federal, do INSS, trabalhista, são 5 certidões, da Cefaz, né? Então, são 5 certidões fiscais que ele pode já estar providenciando no ato da geração do cartão CNPJ. Outra dica que eu vou dar para vocês, né, é a respeito da consulta do cartão. Muitas vezes a gente vai dar consultoria para uma associação ou até mesmo para uma cooperativa, né, e a gente não consegue saber a situação do CNPJ, né? Se aquela associação está baixada, se ela está ativa, se ela já está inativa, você fica meio, né? Principalmente a associação de agricultor familiar, que não tem, às vezes, um acompanhamento contábil, cria a associação e depois não faz as declarações de imposto de renda, não faz as devidas prestações de contas, né, na Receita Federal, na Cefaz, enfim. Então, um jeito fácil, né, fiz um print aí para vocês, vocês colocam no Google, né, consulta cartão CNPJ, exatamente como tá aí. Aí vai aparecer essa tela, né, para vocês, digite o número do CNPJ da empresa que você deseja consultar. Aí você coloca o CNPJ lá e clica naquele botãozinho para dizer que você não é robô e consultar. Aí vai aparecer essa outra tela aqui, né? Vai aparecer o cartão CNPJ. Então, muitas vezes eu vejo assim, as pessoas meio que preocupadas, não acham que isso é caro, porque às vezes o contador chega a cobrar por isso. É incrível, mas essa consulta é gratuita, não paga nada, precisa só de internet, né? Você coloca o cartão CNPJ e já aparece. Por quê? Olha só, tá escrito ali, ó, baixada, né? Então é uma associação, eu peguei um número de CNPJ aleatório na internet. Essa é uma associação de agricultores familiares de Terra Nova, né? E aí você percebe que ela foi baixada, ela teve uma extinção porque encerrou voluntária, líquida voluntária, ou seja, fizeram uma ata de encerramento e fizeram a declaração lá na Receita dizendo que ela estava sendo baixada, destituída, né? Então,
você pode fazer isso daí, tá? Dessa maneira. Bom, o que eu tinha para aula era isso, né? Era falar um pouco sobre essas questões. Caso vocês precisem, pode me chamar no WhatsApp, no meu e-mail, né? Para que a gente possa aí tirar todas as dúvidas.